Boa tarde. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Se quiser escrever aqui no chat, ótimo. Bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da série sobre autonomia digital. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a presença de cada um de vocês aqui conosco. Estamos bem felizes porque a nossa sala está cheia e esse nosso encontro está sendo realizado porque nós tivemos retornos bem positivos após a realização da primeira aula sobre segurança na internet, além de uma grande participação e interação também ao longo da aula. Bom, e hoje a gente quer repetir essa interação. A gente vai trazer várias dicas hoje sobre o uso do celular. Como configurar nosso celular para que ele fique personalizado e aderente às nossas necessidades. Será que alguém aqui domina todas as configurações do celular? Será que a gente consegue realmente usar todos os recursos que ele oferece? Por exemplo, vocês sabiam que nesses celulares mais atuais, eles possuem um mecanismo de busca, né, para casos de roubo ou esquecimento do celular? E outra, a gente também consegue otimizar a memória do nosso celular salvando algumas fotos na nuvem, né? Para que aquelas imagens que a gente recebe via WhatsApp, eles não sobrecarreguem a memória interna. Ou seja, nós temos uma infinidade de recursos disponíveis que podem ser totalmente aproveitados e utilizados a nosso favor. E quem vai trazer dicas valiosas sobre esse tema hoje é a empresa Mais Vívida, que é a nossa parceira nessa série sobre autonomia digital. Lembrando que ao final do nosso encontro, nós teremos novamente sorteio de prêmios entre todos os participantes que permanecerem até o final da aula, ok? Então, para iniciar, nós vamos convidar o nosso diretor-presidente da CAPEF, Alcione Mendonça, para uma breve saudação. Boa tarde, Alcione. Boa tarde a todos. Agradecer aí a presença de cada um de vocês, prestigiando aí esse nosso momento, né, que faz parte do encontro da série sobre autonomia digital. Nós tivemos aquele primeiro momento, foi muito rico, né? E hoje a gente vai tratar aí do uso do celular, né? Um instrumento que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vivência atual, né? Ora utilizando para lazer, ora utilizando como suporte às nossas atividades. Né? Então, esse momento ficaria muito mais rico ainda se vocês participassem efetivamente, colocassem as suas dúvidas, colocassem seus questionamentos, as suas angústias, né? De forma que a gente tivesse um finalzinho de tarde de muita interação, de muita participação de cada um de vocês. Nós já estamos aqui com mais de 100 participantes, né? Então, é muito interessante esse interesse de cada um de vocês, né? A nossa expectativa, então, é que vocês tenham um bom treinamento, né? Para isso, a gente está contando aqui com a participação da equipe da Mais Vívida, né? Que é uma empresa conceituada, já mostrou no primeiro nosso encontro que tem condição de nos ajudar. Nós pretendemos fazer outros módulos de eventos semelhantes a esse e gostaríamos, então, de pedir aqui ao Pedro Gaspar, né? Que é da Mais Vívida, que pudesse fazer a sua fala e, na sequência, já iniciarmos com o treinamento. Então, desejo a todos aí um bom treinamento e a gente vai também aqui aproveitar e aprender um pouco com os colegas aí da Mais Vívida. Com você, Pedro. Antes do Pedro falar, pessoal, queria só fazer dois pequenos lembretes. O primeiro é que nós vamos ter, pessoal, no dia 22 de novembro, quem tiver aí com uma canetinha puder anotar,
dia 22 de novembro, nós vamos ter o nosso seminário de investimentos. É uma oportunidade muito interessante para que todos os participantes ativos ou participantes assistidos que possam participar desse evento, um evento que a gente vai estar fazendo as escolhas das alocações de investimentos da nossa entidade para 2025. E é super interessante que vocês se organizem para participar desse momento. Então, vamos anotar aí, dia 22 de novembro, é o nosso seminário de investimento, e a gente conta com a participação de cada um de vocês. O evento, de forma presencial, acontecerá lá no centro de treinamento, mas os colegas aí das outras cidades, toda a região Nordeste, podem participar de forma online. Agradecemos muito se vocês participarem também do nosso seminário de investimento. Um segundo lembrete é a nossa eleição da ouvidoria. Nós vamos ter no período de 9 a 16 do 10 a votação para a escolha do novo ouvidor da CAPEF, que deverá, no dia 1º de novembro, tomar posse. Né? Então, já foi divulgado todo o processo, já tivemos os candidatos que apresentaram as suas intenções de serem ouvidor, e agora caberá a você, que é nosso participante, fazer parte dessa eleição, fazer parte dessa escolha do nosso ouvidor. Bom, agora eu gostaria de passar então para o Pedro Gaspar. Por favor, Pedro Gaspar, pode começar aí, a gente está aqui ansioso pelos conhecimentos aí dos colegas. Oi, Pedro, tá mudo. Só um minutinho. Agora foi. Agora foi. Tudo bem? Estava aguardando aqui ativar o meu microfone. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado, diretoria da CAPEF, senhor Alcione, Juliana, mais uma vez, pela confiança da gente estar aqui. Quem esteve na aula passada conheceu a Viviane, a nossa CEO. Ela não vai poder estar aqui hoje. Ela está recebendo um prêmio. Fomos reconhecidos aí internacionalmente por esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, que é trazer a inclusão digital e trazer ferramentas importantes para a vida da população, para a vida dos clientes da CAPEF. Hoje em dia fica muito difícil a gente viver sem o celular, né? Sem dominar o celular e sem dominar as configurações do celular, né? Poder usar o celular ao máximo. Então, muito obrigada. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente com vocês. Eu vou apresentar rapidinho algumas informações sobre a Mais Vívidas, para quem não conhece. Moisés, pode ir passando aí. A Mais Vívida é uma empresa que já tem 4 anos de experiência trazendo inclusão digital e está justamente respondendo a esse movimento que aconteceu nos últimos anos de um grande avanço tecnológico. A transformação digital que era para acontecer em 4 anos aconteceu em 1 ano, né? Com toda a transformação que a gente passou durante a pandemia, a adoção de novas tecnologias aconteceu muito mais rápido do que era esperado e a gente conseguiu transformar, né, comportamentos que eram enraizados, né, tanto no mercado de trabalho quanto na nossa vida social. Então a gente teve que correr para se adaptar a essa nova realidade. E aconteceu que muitas vezes essa nova tecnologia não respondia a todo o público, né? Então, algumas tecnologias avançaram e deixaram para trás algumas pessoas que estavam sentindo um pouco mais de dificuldade, né? Tiveram que correr atrás para aprender essas novas tecnologias. Em termos de comunicação, nem tudo foi feito, né, para todas as idades. Às vezes você tem ali um texto com a letra pequenininha que você não consegue ler, ou um link que você não consegue acessar, um aplicativo que é difícil de baixar. Então, começou a ficar difícil e a Mais Vívida veio responder a esse desafio, trazendo tecnologia para o público mais vivido, fazendo com que ninguém fique para trás, para que todos sejam inclusos nessa nova era e possam participar ativamente, né, de forma funcional, a vida moderna, a vida digital. Pode passar, Moisés. Então, é isso que nós fazemos esse encontro, né, intergeracional, trazendo tudo que é mais novo de tecnologia
desde o básico até o avançado, desde configurações do celular até inteligência artificial, enfim, todas as tecnologias que estão surgindo no nosso dia a dia, a gente capacita muitas pessoas para que elas enxerguem a tecnologia não como obstáculo, mas como um recurso. Moisés, pode passar? Então, aqui dois casos rápidos, né? O caso de uma aluna, a Eunice, que com 73 anos, né, é psicóloga, ela tinha parado de atender durante a pandemia por causa das limitações de encontro presencial e através das aulas particulares ela voltou a atender pacientes de forma virtual, né, que se tornou praticamente o normal, né, dentro dos atendimentos de psicologia. E hoje ela consegue exercer a atividade profissional dela, né, gerando renda para ela, gerando a alegria de poder contribuir para a vida das pessoas através da tecnologia também, podendo atender os pacientes de psicologia. Isso é uma nova realidade que a gente está enfrentando, né? Enfrentando, não, que a gente está começando a viver, que as pessoas estão vivendo mais, né? E precisam permanecer ativas, podem permanecer ativas também profissionalmente. E a Luísa, que fez os nossos cursos de inteligência artificial, ela é ilustradora de livros, e hoje ela está usando a inteligência artificial para ilustrar os livros também. Então ela troca muita ideia com o Dali, com o ChatGPT, o Firefly, para que ela possa enriquecer ainda mais o trabalho que ela já fazia manualmente. E isso é um poder transformador incrível, e é isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês descubram configurações do celular que libertem vocês para se conectarem ainda melhor com as pessoas que vocês amam, para fazer tarefas do dia a dia, ter praticidade, ganhar tempo e ganhar dinheiro também, tá? Aqui são algumas empresas que a gente atende, né? E temos muito orgulho de ter a Capef junto com a gente mais uma vez aí na nossa grande lista de empresas que estão buscando sim incluir o público 50, 60 a mais como prioridade de atendimento. E finalizando, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, passar vocês para o Moisés, que vai ser o instrutor de vocês. Instrutor muito experiente, tem muito conhecimento e com certeza vai trazer uma aula muito legal para vocês. Participem pelo chat, vejam as instruções que ele vai passar e vamos lá, que eu acho que vocês querem ver mesmo é a aula que o Moisés trouxe para vocês. Obrigado. Moisés, com você. É isso aí. Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vou começar me apresentando. Eu reconheço alguns rostos, inclusive, que estão aqui comigo hoje, que estavam na outra aula, mas de qualquer forma, cabe sempre a apresentação, né? Vou começar a falar um monte de coisa para vocês, vocês não vão nem saber meu nome, aí fica complicado, né? E aqui a gente tem esse primeiro slide onde eu vou me apresentar para vocês. Primeiramente, né, meu nome é Moisés Gaia, eu sou anjo instrutor aqui da Mais Dívida, eu já fiz mais de 80 aulas online, da última vez que a gente atualizou isso, talvez já tenha umas 90, assim. Eu sou aluno de engenharia da Universidade de São Paulo. Eu sou filho da Fernanda, e aí essa curiosidade é porque, eventualmente, eu vou dar alguns exemplos onde eu vou falar a Fernanda, e aí se eu esquecer de falar que a Fernanda é minha mãe, vocês sabem que ela é minha mãe, então ela vai ser alguns exemplos aqui. E por último, eu gosto de jogos retrô, games retrô, que são jogos bem antigos e jogos bem difíceis, mas é só uma curiosidade para vocês me conhecerem mesmo, tudo bem? E aí, dadas essas devidas apresentações, eu queria só falar mais uma coisa para vocês, né? A primeira, essa coisa a mais que eu queria falar para vocês é que eu sou de São Paulo e tá muito frio aqui. Tá muito frio mesmo, assim. Então, se eventualmente eu estiver me mexendo e vocês verem um edredom, é porque tá frio. Então eu tô usando o edredom aqui para dar uma esquentadinha. Mas só para vocês saberem mesmo. E aí, vamos continuar aqui. A aula de hoje é um tema que a gente comentou com vocês na aula passada, perguntou para vocês qual era o tema que vocês acharam que seria pertinente para a gente trazer em uma aula futura. E naquela votação de enquete, vocês tinham votado que configurações básicas do celular era um tema muito interessante e muito pertinente para vocês. Dado essa demanda de vocês, a gente trouxe essa aula com diversos temas relacionados a configurações para a gente poder suprir essa necessidade, trazer informações novas para vocês, para a gente ter essas informações e entender um pouco mais sobre configurações básicas. Tudo bem? E aí, dentro dessas configurações básicas, eu trouxe aqui para vocês um roteirinho de regras da casa, né? Para a gente ficar familiarizado assim, com o que vai acontecer nessa aula. E aí, basicamente, a gente separou ela em blocos. E aí, nesse primeiro bloco aqui, conectividade e funções básicas, é o primeiro bloco que eu vou contar para vocês sobre conectividade e funções básicas. Ele vai durar cerca de 15 minutos.
Depois desse primeiro bloco, a gente vai para uma sessão de comentários. Então, eu gostaria que vocês escrevessem um comentário aqui no chat, fizessem alguma pergunta, gostariam que eu comentasse mais sobre um determinado assunto que eu trouxe. Vocês escrevem aqui no chat e a nossa equipe aqui de suporte vai selecionar essas perguntas e vai mandar para mim para eu poder averiguar essas perguntas ou histórias que vocês queiram contar para a gente conseguir conversar aqui. E aí, no segundo bloco, né, a gente vai conversar sobre usabilidade, né? Então, são funções do seu celular que tem a ver com o quanto você utiliza ele e como isso pode melhorar a sua usabilidade, a forma com que você usa o seu celular. Então, e esse segundo bloco, ele também vai ter 15 minutos e a gente vai tratar sobre esses assuntos de utilidade. E depois dele, a gente vai voltar para uma sessão de comentários, onde vocês podem comentar algum caso de vocês, ou vocês podem fazer alguma pergunta sobre um determinado assunto que a gente passou nessa sessão de usabilidade. E por último, eu vou trazer uma história para vocês da minha vida para mostrar como isso de configurações básicas está muito presente. E a gente vai fazer aquele sorteio com a Capef que eu queria saber se eu posso participar também. Eu já pedi da outra vez, mas não deixaram, mas eu gosto de ganhar. Eu só não ganho nunca, porque sorteio não é muito meu forte. E a gente vai levar um pouco para as dúvidas também. Então, dentro dessa aula, a gente vai ter 2 blocos de conteúdo, um bloco de história e 3 blocos de dúvida, para vocês verem como é importante para a gente saber se está tudo bem, se vocês querem alguma ajuda, se tem alguma coisa que precisa que a gente retome. Então, se sintam à vontade para perguntar, tudo bem? Porque não tem pergunta besta. Uma pergunta que você considere que é um pouco mais básica, pode ser que para outra pessoa seja mais avançada. Então, a gente vai sempre estar se ajudando com essas perguntas também. Beleza? E aí, dadas essas regras da casa, eu trouxe para vocês um tutorial para vocês saberem aonde vocês podem fazer essas perguntas, tirar essas dúvidas. E aí, dentro daqui do Zoom, né, que é a plataforma que a gente está utilizando para conversar aqui, para fazer essa videochamada, a gente tem 2 funções bem interessantes. E a primeira que eu vou trazer para vocês, que é a que a gente vai mais utilizar, é a função onde a gente tem o comentário, gente. E aqui vocês podem ver que a gente tem a tela aqui, né, do Zoom, que se vocês estiverem utilizando, ele vai aparecer dessa forma. Pode ser que tenha mais símbolos aqui no meio, né, porque vão ter mais pessoas, que é só uma representação. E na parte inferior do seu computador aqui, a gente vai ter esse símbolo aqui, que é como se fosse aquele balão de conversa que a gente tinha muito em gibi antigamente. E aí, esse balão de conversa está escrito chat embaixo, ou conversa, dependendo do seu dispositivo. E aí, dentro dele, você consegue mandar uma mensagem que a gente consegue ler. Então, quando você selecionar aqui onde está escrito chat, ele vai vir para essa outra tela, ele vai abrir uma tela menor ali no meio da tela, vocês conseguem digitar o texto, digitar a mensagem de vocês e enviar para a gente aqui no canto direito, onde tem como se fosse um avião. Tudo bem? E a outra forma da gente conseguir se comunicar também são as reações, né? Que são as emoções aqui. Essas reações, elas aparecem do lado do bate-papo, do lado do seu chat, do lado dos seus comentários, e o símbolo dela é um coração. Então, se estiver aparecendo para vocês esse símbolo de coração aqui, vocês sabem que isso é a reação. E quando você seleciona nela, vai abrir uma tela aqui em cima onde vocês conseguem selecionar algumas dessas reações para conseguir comunicar comigo de forma mais rápida. Então, perguntei para vocês, está tudo bem? Tem uma reação de um joia. E aí vocês podem mandar essa reação de joia, e é mais fácil para eu saber que está tudo bem do que todo mundo escrever sim, está tudo bem, Moisés. Então fica como se fosse mais rápido a nossa comunicação. Tudo bem? Isso para o seu computador, mas caso você esteja no celular, a gente trouxe para vocês também. Nessa parte quando você está no seu celular, né? Pode ser que não esteja aparecendo essa tela aqui embaixo e essa parte aqui em cima, sabe? E se não estiver aparecendo isso para você, você pode clicar na sua tela que vai começar a aparecer. E aí, tendo isso em mente, você também vai procurar aqueles símbolos que são os mesmos do computador. Para você mandar uma mensagem no chat, no bate-papo, nos comentários, vai ter aquele mesmo símbolo, como se fossem 2 balões de conversa. Se ele não estiver aparecendo para vocês, coloca o dedo e passa para o lado, que aí ele vai começar a aparecer as outras funções dentro desse menu. E aí vocês vão ter acesso ali a esse chat e vão conseguir escrever uma mensagem. Quando vocês selecionam ele, ele vai subir uma tela, onde vocês podem digitar aqui e enviar aquele mesmo símbolo como se fosse um avião de papel. Para as reações, eles também estão do lado do chat barra bate-papo barra conversa no seu celular. E se vocês selecionarem lá, também vai aparecer exatamente igual do celular. E aí é só vocês clicarem em determinadas reações e aí eu vou conseguir ver a reação de vocês naquele momento. Tudo bem? Tudo certo?
E aí, dados esses recados, né, iniciais, dados esses recados ali de configuração, né, comentando com vocês como a gente pode se comunicar, eu trouxe uma tela aqui de recados iniciais, porque são coisas importantes que eu queria trazer para vocês. Tá tudo bem? Certo? Tudo bem, né? E essa tela de recados iniciais, ela é bem interessante porque tem algumas dúvidas que vão aparecer durante essa aula, que provavelmente nessa tela aqui de recados iniciais a gente vai sanando. Mas lembrando também que surgiu mais, pode escrever aí no chat que a gente vai tirando essa dúvida. Mas vamos lá. Essa tela de recados iniciais, a gente vem para essa parte onde eu tenho o nosso objetivo. O nosso objetivo com essa aula é que você conheça melhor as configurações essenciais do seu dispositivo. Então, durante essa aula, vocês vão ver que eu vou passar bastante configuração para vocês. E vai ter uma quantidade até legal, assim, a gente vai passar por muita coisa. Pode ser que uma coisa ou outra a gente não consiga passar, porque, querendo ou não, uma aula de 1 hora para conhecer tudo que tem no seu dispositivo pode ser um pouco, né? Mas as principais, assim, as mais importantes, as mais relacionadas com um determinado tema, eu vou trazer para vocês. Então, esse é o meu objetivo. Trazer para vocês conhecerem melhor as configurações essenciais do seu dispositivo. E além disso, também tem essa questão do sistema operacional. Quando a gente fala de configuração do seu celular, normalmente tem gente que tem um celular que é Android, tem um celular que é Samsung, tem um celular que é iPhone, tem vários tipos de celular diferentes, né, que são os sistemas operacionais do seu celular. E dependendo do sistema operacional, pode ser que uma coisa ou outra esteja em um lugar diferente, ou o símbolo esteja diferente, mas o conteúdo em si que eu vou passar para vocês, ele vai se aplicar a tudo. Então, sei lá, pode ser que o símbolo mude um pouco, mas é sempre a mesma coisa que ele faz. Ele não vai mudar o conteúdo dele só porque o símbolo mudou. Eu vou falar para você, em um determinado lugar tá no jeito. Aí, se for iPhone, tá no canto inferior esquerdo. Tipo, é só isso mesmo. Ele vai mudar o lugar ou ele vai mudar o símbolo, mas o conteúdo é o mesmo. Só para a gente poder ficar inteirado disso. E aí, por último, né, eu queria trazer para vocês esse símbolo aqui. Existem alguns símbolos no nosso celular que são símbolos universais. Então, vocês já conhecem aquele símbolo do Wi-Fi, sabe? Que é vários tracinhos assim para cima. Eu vou comentar durante a aula. Mas esse símbolo, ele é igual, tanto para o seu iPhone, quanto para o seu Android, quanto para o seu tablet, quanto para o seu computador. É sempre esse símbolo. E dentro desses símbolos universais, a gente tem um que é essa lupa. E essa lupa, ela significa pesquisa. Independente do aplicativo que você tiver, independente do celular que você estiver utilizando, sempre que tiver essa lupa, você sabe que clicando nela você consegue pesquisar aquele assunto. Então, se eu falar para vocês, na área de armazenamento, e não for exatamente no lugar que eu estou mostrando para vocês aqui, pode selecionar e escrever armazenamento que você vai chegar lá. Porque essa lupa, ela direciona a gente para onde a gente quer ir. Ela direciona a gente para o nosso objetivo. Tudo bem? Então, eu coloquei esse slide específico para ela, porque ela vai ser a nossa melhor amiga na aula de hoje. Sempre que eu falar alguma coisa e vocês quiserem pesquisar, selecionem na lupa, escrevam aquilo, e vocês vão ter acesso àquilo, vão ter acesso às funções no seu dispositivo. Tudo bem? Então, dados os recados iniciais, já vamos começar a nossa aula, beleza? E esse primeiro slide, né, o que a gente tinha conversado, que são as configurações do celular e as principais funções de conectividade, né? Dentro das principais funções de conectividade, a gente tem o Wi-Fi, que é aquela configuração que eu comentei com vocês agora. E dentro dessa configuração, eu trouxe uma breve apresentação, um breve texto, que é para explicar sobre o que a gente vai falar, e depois eu vou falar um pouco mais na prática. Mas, basicamente, o Wi-Fi ele é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que smartphones, computadores e tablets tenham internet sem a necessidade de cabos. Com certeza, para estar assistindo essa aula, vocês estão utilizando o Wi-Fi. O Wi-Fi ele dá a permissão para a gente de utilizar a internet sem precisar de um cabo. E eu lembro que quando eu era mais novo, gente, essa carinha aqui é de gente nova, mas eu já vivi, tá bom? E quando eu era mais novo, a gente utilizava internet de escada. E só meia-noite, né? Porque era mais barato, depois da meia-noite. E aí a internet de escada, ela tinha um cabo que você conectava ao seu computador ou ao seu dispositivo para poder utilizar. Com do Wi-Fi, a gente não precisa mais de cabo. Então é como se você tivesse acesso à internet, só que sem fio. Então, isso que significa o Wi-Fi, basicamente. E é esse símbolo que carrega a história do Wi-Fi. Tudo bem?
E aí, passando aqui do Wi-Fi para outra configuração, a gente tem os dados móveis. E esses dados móveis, eu trouxe até dois símbolos para vocês. Vocês estão vendo aqui na direita? Um símbolo de cima é como aparecem os dados móveis no iPhone, e o símbolo de baixo é como aparecem os dados móveis no Android, no seu dispositivo mais habitual. E os dados móveis, o que, que eles são? Os dados móveis, eles são conexão de acesso à internet, só que é aquela conexão que é oferecida pela operadora quando você está na rua. Então, sabe quando você vai utilizar a internet do seu celular, mas você não está em casa? Provavelmente vocês já ouviram falar 3G, 4G, 5G. Esses 3G, 4G e 5G, ele está vinculado aos dados móveis. É a sua utilização de internet fora de casa. Tudo bem? Então, é como se fosse o Wi-Fi, só que sem estar dentro de casa. Ele permite que você acesse a internet, só que sem depender do Wi-Fi. Deu para entender? É como se você estivesse pagando para sua operadora para utilizar a internet. Então você não utiliza o Wi-Fi de fato, você utiliza os dados do seu celular. Antigamente, olha só, falando para vocês que eu sou velhinho. Antigamente, para a gente utilizar os dados móveis, a gente precisava colocar um crédito que era especial. Né? Vocês lembram quando a gente botava crédito no celular? Eu acho que quase ninguém coloca mais hoje em dia. Normalmente o pessoal tem mais uma conta fixa, né? Mas normalmente esses dados móveis, eles são um acesso que você tem à internet e você tem acesso pela operadora. Então, diferente do Wi-Fi que você utiliza na sua casa, os dados móveis você normalmente utiliza fora de casa. E os dados móveis, eles precisam de roteador, eles precisam de TV a cabo, enfim, eles precisam de tudo que a gente já conhece. E passando para outra opção de conectividade, a gente tem o Bluetooth. E o Bluetooth, ele é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que você tenha uma troca de dados entre dispositivos. Normalmente, o Bluetooth ele é utilizado para uma troca de informações mais curta. E a gente utiliza o Bluetooth para ter essa comunicação também sem fio. Mas ele funciona um pouco diferente do que o acesso à internet. Eu estou utilizando um fone sem fio aqui. Vocês estão vendo aqui na minha mão? Esse fone sem fio, eu tenho que conectar ele ao meu computador. E eu conecto ele pelo Bluetooth. Eu estou utilizando um mouse sem fio aqui também. Tá vendo esse mouse sem fio? E esse mouse sem fio, ele é conectado ao meu computador pelo Bluetooth também. Então, a diferença é que o Bluetooth, ele conecta dispositivos. E aí, com os dispositivos conectados, eu consigo utilizar eles em outros aparelhos. Bem? Então, o Bluetooth, ele tem essa função. Hoje em dia, não se compartilha muita música pelo celular, né? Mas antigamente a gente compartilhava muito. Você tinha um amigo ou uma amiga que tinha uma determinada música que você queria, você conseguia conectar o Bluetooth do seu celular com o celular dele para mandar música. E hoje em dia ainda consegue fazer isso. Só que hoje em dia a gente não utiliza mais tanto. Utiliza mais no fone, utiliza mais no carro, né? Quando você quer conectar o seu celular no carro para ouvir uma música ou fazer uma ligação, a gente utiliza o Bluetooth. Tudo bem? E essas três funções de conectividade são as três principais funções de conectividade que eu queria trazer para vocês. E aí eu trouxe um tutorial de conectando o Wi-Fi no seu celular da Android para a gente poder ficar mais vinculado aqui e entender aonde isso está mais localizado, tudo bem? E aí, basicamente, para você conseguir conectar o Wi-Fi, você precisa acessar o menu principal do seu celular. E como que a gente chega no menu principal do seu celular? Aqui eu pus o exemplo de um Android, né? Então, se você segurar o seu Android na tela inicial, você põe o dedo lá em cima e puxa para baixo, e aí ele vai abrir esse menu, né? E é isso que eu estou tentando representar para vocês aqui no slide. Eu tenho uma tela aqui aberta, e quando eu seleciono lá em cima e puxo para baixo, ele vai abrir essa espécie de menu aqui. E aí, dentro desse menu, a gente tem vários símbolos que a gente pode vincular ao que eu passei para vocês. E o primeiro que a gente vê aqui é aquele símbolo de Wi-Fi que eu tinha comentado. Se a gente selecionar nele, ele vai abrir as outras configurações, mostrando as redes que a gente tem disponível naquele lugar. E aí, depende se a rede tem internet, perdão, depende se a rede tem senha ou não, pode ser que apareça um cadeado na lateral. E aí, se tiver senha, você vai ter que selecionar e colocar a senha. Mas se não tiver, é só clicar que de primeira ele já vai ficar conectado àquela internet. Tudo bem? Então, é bem interessante a gente saber aonde fica esse menu, para quando eu falar para vocês de funções de conectividade, a gente saber aonde ele está localizado. E todas as funções que eu trouxe, Bluetooth, dados móveis e Wi-Fi, eles estão no mesmo lugar, que é no lugar que a gente chama de menu do seu dispositivo. E como eu comentei aqui no seu Android, é puxando o dedo de lá para cima, de cima lá para baixo, ele vai abrir aquele menu e a gente vai ter acesso àquelas opções. Se você estiver utilizando um celular que é um iPhone, que é aquele que tem a maçã atrás, esse menu ele fica na parte inferior.
você tem que pegar o seu celular, e aí na parte inferior direita você joga para cima, e ele também vai ter esse menu de opções. Ele só troca de lugar, como eu comentei com vocês, mas é bom para a gente saber onde ele está localizado. Tudo bem? Então, uma coisa bem interessante, né? Essas funções de conectividade que eu trouxe para vocês, elas são incríveis, né? Elas revolucionaram a forma como a gente utiliza os dispositivos. A gente consegue utilizar a internet sem ter um cabo, isso é inovador. A gente consegue utilizar a internet fora de casa, tipo, isso também é muito inovador. E a gente consegue conectar o nosso dispositivo a aparelhos como fones, mouses, outros aparelhos, ou carro mesmo. Isso é incrível. Só que não tem nada tão incrível que não tenha algum malefício, né? E aí o malefício de utilizar essas opções de conectividade é o uso de bateria. Todas essas funções, gente, elas são incríveis mesmo, assim, elas ajudam a gente demais. E o único problema é, quando a gente não está utilizando elas, a gente deixar elas ativadas, tá bom? Então, notem no celular de vocês. Se vocês não tiverem conectados no Bluetooth, não precisa ter aquela função ativada. Porque aquela função ela só vai pegar mais bateria do seu celular. E aí, pegando mais bateria, vocês vão ficar com menos. Vocês vão ter mais consumo de bateria. Ele vai durar menos tempo. E aí surgem aquelas frustrações de: nossa, Moisés, por que, que meu celular não dura bateria? Normalmente tem essas funções que podem acontecer. Isso também está ligado a, por exemplo, o GPS, né, localização, também está ligado a outras funções de usabilidade. Então, só que uma coisa interessante, né? Eu não trouxe o GPS para vocês, por quê? Porque no iPhone você não consegue desativar essa função. No Android você consegue. Você pode tirar o GPS e ativar, mas no iPhone você não tem a opção de tirar o GPS. Então, é por isso que a bateria do iPhone costuma durar menos do que dos Androids, né? A gente tem esse papo de que a bateria do iPhone dura menos. É porque ele tem algumas funções que são ativadas de fábrica e a gente não consegue desativar. Tudo bem? E, dado essas configurações iniciais de conectividade que eu comentei com vocês, a gente vai agora para configurações básicas, certo? Certo, né? Eu vi uma cabeça fazendo assim, então tá certo. Dentro dessas configurações de celular de funções básicas, eu queria explicar para vocês o que são as funções básicas, né? Dentro do seu celular, né, se ele for iPhone, por exemplo, só de usar o seu celular, você sabe que você tem alguns botões que estão lá selecionados e a gente consegue clicar e utilizar, né? Aqui eu trouxe para vocês como se fosse um manualzinho, assim, né? Para a gente poder visualizar um pouco melhor, né? E aí, nesse manual, a gente tem o que cada função, cada lado ali do seu celular significa. No seu iPhone, por exemplo, você sabe que lá em cima você tem uma câmera frontal, ela está presente ali na tela, que é onde a gente tira aquelas selfies, fotos de frente, assim. No lado esquerdo, a gente tem um botão de silenciar o seu iPhone, que é aquele botão que você puxa, empurra. Eu vou trazer o do Android também no próximo slide, só para vocês saberem. Embaixo a gente tem aquele ajuste de volume, que é aquele botão que a gente aperta para cima e para baixo. Tem dois, um em cima e um embaixo, né? O para baixo diminui e o para cima aumenta o volume. Mais embaixo a gente tem SIM card. O que é SIM card? É aquele cartão de operadora, né? O seu chip, basicamente. O chip tem esse nome, SIM card, nos Estados Unidos. Como vocês sabem que a gente adora deixar os nomes igual o pessoal lá de fora deixa, aqui eles deixaram esse SIM card. Mas esse SIM é nada mais, nada menos do que o seu chip. E ele se localiza ali daquele lado. Embaixo a gente tem aquele lugar onde a gente insere o carregador, né? Então, dependendo do seu dispositivo, ele vai ter uma entrada diferente, mas essa localização aonde você carrega, hoje em dia, é igual em todos os dispositivos, né? Então, normalmente é embaixo assim, do seu celular, você conecta ali e você consegue carregar o seu celular. Outra função que a gente tem também aqui do lado direito, né, é para ligar e desbloquear o bloqueio, né? Então, se o seu celular estiver desligado, você segura esse botão e aí ele liga. Se ele estiver ligado e você quiser desligar, você segura ele também, aí ele vai aparecer para você desligar. E aí, se ele tiver com um bloqueio de tela, que você precisa por senha, que eu vou trazer para vocês mais para frente, só selecionar ali você também consegue ter acesso a isso para poder colocar a senha ali e utilizar o seu celular. Tudo bem? E aí, aqui para frente, eu trouxe para vocês a central de controle, né? Que é aquele menu que eu comentei com vocês. O da Apple, como eu comentei para vocês, você tem que deslizar o dedo ali no canto superior direito, mas também tem um outro menu no canto inferior direito. E o menu do Samsung, né, do seu Android,
você desliza do dedo do topo para baixo da tela, e aí ele vai abrir esses dois menus, que é onde a gente consegue achar diversas funções. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Wi-Fi que eu tinha comentado, o Bluetooth que eu comentei, os dados móveis desse lado da esquerda, e na direita a gente tem também, ó, Wi-Fi, Bluetooth, dados móveis. A gente tem diversas funções de conectividade que conversam exatamente com aquilo que a gente já comentou. E saindo daqui, a gente chega numa outra função, que é a câmera, né? A câmera, ela é uma das funções mais utilizadas no nosso celular. Com certeza vocês já puxaram a câmera do seu celular para tirar foto de algum momento, seja do neto, seja daquela comida gostosa que vocês fizeram, seja do cachorro ou do gato. Quem não tem foto de cachorro ou de gato na galeria, pô, tá maluco, não tem jeito. Quem não tem uma foto de cachorro ou de gato na galeria, pô, praticamente todo mundo, ou do neto, ou do filho, ou da irmã, ou do pai, enfim. E aí, essa parte da câmera, a gente consegue utilizar, né, no nosso celular. Dependendo do seu dispositivo, ele pode ter alguns atalhos para você chegar lá, mas o que não muda é o símbolo da câmera. E sempre vai ser esse símbolo de câmera mesmo, que parece uma câmera fotográfica, aquelas que a gente apertava aqui do lado. E aí, selecionando nesse símbolo de câmera, a gente vem para uma tela onde é só você clicar aqui na parte de baixo, né? Isso no seu Android ou no seu iPhone, nesse símbolo branco que tem aí na tela. E aí, quando você seleciona ali, ele vai tirar uma foto e você consegue visualizar essa foto depois pela sua galeria, tá bom? E aí, a galeria, dependendo do seu dispositivo, ou é esse símbolo de flor aqui, ou pode ser um outro símbolo também, mas normalmente é esse de flor. E aí é só interessante para a gente poder ficar vinculado, né? Isso daqui a gente considera uma configuração básica, porque básico não é que é simples, é o que você utiliza com mais frequência. É uma coisa que é básica, é uma coisa que você tem que saber para utilizar da melhor forma, não que necessariamente é simples. Então essa usabilidade, esse uso de câmera, ele está vinculado a isso de função básica, tudo bem? E aí, outra coisa que a gente tem, né, relacionada a essa função da câmera do seu dispositivo, é a leitura de QR Codes. Eu sei, gente, eu sei. Eu sei. Eu também não gosto muito quando eu vou num restaurante e o cardápio é de QR Code. Eu entendo vocês, eu sei que vocês também têm essa frustração. Mas notem que essa função de QR Code, ela é muito boa e ela é muito usual. Porque você vincula uma imagem a um site ou a alguma coisa muito maior do que você teria só naquela imagem, né? Hoje em dia a gente tem pagamento por QR Code, a gente tem vínculo de QR Code com o site, a gente tem vínculo de QR Code com plataformas para baixar alguma coisa. Então, é muito interessante que a gente saiba utilizar o QR Code. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Que dentro da CAPEF a gente tem, quando vocês recebem ali os folhetos, né, de imposto de renda, enfim, aquelas cartas, a gente sempre tem um QR Code que vai te direcionar de forma mais fácil para a sua central. E aí você consegue ter acesso àquelas informações de forma mais detalhada, que não caberia necessariamente em um folheto e fosse ficar muito pessoal ou muito poluído. Então, aqui na CAPEF, a gente utiliza os QR Codes, porque, como eu falei para vocês, eles vinculam uma foto a uma informação muito maior. E aí, para facilitar a gente a ter acesso a essas informações muito maiores, eles utilizam os QR Codes. E como a gente utiliza isso? A gente abre a câmera do nosso celular, aponta para aquele determinado QR Code, e aí, depois de um tempo lendo, ele vai aparecer ali embaixo o link, e aí você seleciona naquele link, e aí ele vai abrir para você aquela informação que está passando para você. Tudo bem? Então, saibam que é muito importante e vai ser muito utilizado daqui para frente, não tenham dúvida. Não importa muito se a gente não gosta tanto dele, mas ele vai sempre ser muito bem utilizado. Tudo bem? Outra função que eu queria trazer para vocês é vinculada aos contatos, né? Às vezes a gente tem ali alguns contatos, né, que dá uma dificultada para saber o contato, etc. Mas eu queria falar para vocês um geral assim dos contatos, né? O símbolo de contatos é esse símbolo que parece uma agenda, como se fosse uma cor sólida com uma pessoa genérica na frente. E quando você abre, né, essa parte de contatos, você sempre vai ter ali os contatos que você já tem adicionado, você tem os adicionados recentemente, você normalmente tem ou favoritos ou por ordem alfabética, mas para você adicionar um contato novo, sempre no mais. E esse mais, ele também é uma linguagem universal, né? Ele é um símbolo universal. Quando a gente tem esse mais, normalmente é para você adicionar alguma coisa. Então aqui no contato ele não é diferente. Para você adicionar, você abre o contato, seleciona o mais do lado da lupa, e aí você escreve ali o nome da pessoa, o apelido, telefone, e-mail, enfim, as informações que vocês quiserem e salvo. Eu recomendo sempre colocar o nome e o telefone.
Porque às vezes a gente pode deixar outras informações para lá. Mas se você só salvar um número e não souber o nome daquela pessoa, eventualmente pode ser que você esqueça ou não tenha acesso tão rápido àquele telefone. Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? A gente passou aqui por algumas funções, né? E eu queria saber de vocês se a gente tem alguma dúvida relacionada a esse tema mais específico. Eu tô com meu celular aberto aqui no chat, e aí por isso que às vezes eu olho para baixo, para ficar vendo se tem dúvidas. E eu vi que tinham algumas dúvidas que chegaram aqui para mim. Hum, O meu celular só tem um toque de recebimento de chamada. E é Menino de Vó, aquela música brega. O que eu faço para baixar outras músicas? Parece que deletaram todos os toques desse celular Android. Se você puder me ajudar no final. Posso te ajudar sim, Jane. Mas basicamente, hoje em dia, a gente consegue por toque de celular, né, além dos genéricos que já estão lá, a gente consegue por toques de celular com base em aplicativos também. Então, tem alguns aplicativos de música, por exemplo, Spotify, SoundCloud, YouTube Music, enfim. Estou falando aqui alguns aplicativos, tá? E dentro desses aplicativos a gente consegue utilizar as músicas deles para colocar no seu dispositivo. Agora, se você tiver enjoada, usa sempre o padrão, sabe? Porque o padrão foi feito para não enjoar tanto a gente. Mas eu posso passar por isso sim no final se der tempo, tá bom? Quando salvo um contato no WhatsApp, este não aparece na agenda do aparelho. Por quê e como corrigir? Então, José, quando você salva um contato diretamente do WhatsApp, o que acontece, né? Para a gente salvar um contato, a gente tem mais de uma forma de salvar um contato, basicamente. A gente pode salvar um contato no chip, a gente pode salvar um contato no nosso celular, a gente pode salvar um contato no nosso WhatsApp, ou a gente pode salvar um contato na nossa conta da Google, por exemplo. E aí, dependendo da configuração inicial que você já tiver ali selecionado, pode ser que ele esteja salvando diretamente no seu WhatsApp ou no seu celular, ao invés dele estar salvando no seu chip, e aí você ter acesso àquele número. Tenta, quando você for salvar, colocar mais informações. Então, bota o nome, bota o sobrenome, e aí você vê se essas funções estão aparecendo, tá bom? Mais alguma dúvida? Então, tá aparecendo meu edredom, né? Foi mal. É que tá frio, gente. Eu falei pra vocês. Tudo bem? Então, eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem tirar aqui no fim, tá bom? Configurações de celular, as principais funções de usabilidade. Gente, dentro de usabilidade, eu trouxe para vocês algumas que eu considero mais importantes, tá? E aí, dentro delas, a gente tem tamanho de letra, que eu já estou me adiantando para vocês, e tem uma função também de usabilidade que é bem interessante, que é relacionado a, por exemplo, antivírus, né? Quando a gente trouxe esse assunto sobre antivírus, é um assunto muito longo, sabe? Falar sobre vírus, falar sobre proteção na internet. A gente trouxe uma aula só disso na semana passada. Na semana passada, não, na última aula. E a gente tem muito mais assunto que a gente pode tratar sobre isso. Só que talvez isso tome um tempo muito grande de uma aula que a gente queria trazer muita informação para vocês. E aí, se surgir alguma dúvida relacionada a isso, a minha dica para vocês é a melhor proteção contra problemas assim de vírus é não clicar em links externos de sites que a gente não conhece. Então sempre tem que tomar cuidado com isso e isso vai gerar mais proteção para a gente para poder evitar que ocorram problemas relacionados a vírus e antivírus, tá bom? E aí, voltando para tamanho de letra, gente, coloquei um texto aqui para explicar brevemente para vocês, né? Quais são os benefícios do tamanho de letra? Os usuários com dificuldade visual ou problemas de visão podem aumentar o tamanho da letra para facilitar a leitura e reduzir a fadiga ocular. Vocês gostaram que eu escrevi bem bonito? Parece até que eu sou um médico, assim, quando eu estou escrevendo isso, né? Mas, basicamente, o tamanho de letra, ele faz exatamente aquilo que o nome já diz, né? Ele aumenta a letra que está ali fornecida no seu dispositivo. Então, às vezes você vai ler um aplicativo, você vai ler um texto do seu WhatsApp, por exemplo, e ele está com uma letra muito pequena, fica um pouco difícil da gente enxergar, né? E a gente tem essa função de aumentar a letra para melhorar esse tipo de coisa e facilitar a nossa leitura, tudo bem? E aí eu trouxe para vocês aonde a gente consegue achar isso. Mais uma vez, eu trouxe um exemplo do Android, mas lembrando vocês que dentro de configurações no seu iPhone, vocês sempre vão poder pesquisar ali sobre tamanho de letra e vocês vão chegar a esse ponto também, tudo bem?
utilizando o seu celular, né, no seu dispositivo Android. Se você selecionar na engrenagem ali das configurações, quando você seleciona ali, ele vai abrir uma função grandona, assim, onde tem várias coisas que você pode pesquisar. E dentro desse sistema, a gente tem a parte de acessibilidade, que quando a gente seleciona a acessibilidade, a gente vai descer um pouco e vai ter tamanho da fonte, e aí dentro de tamanho da fonte, a gente consegue mudar o tamanho daquela fonte, mexendo ali embaixo, ou jogando aquela barra mais para a direita. Quanto mais para a direita, maior a letra, quanto mais para a esquerda, menor a letra. Mas caso a gente queira ir direto, quando a gente seleciona em configuração, ali em cima na lupa, vocês já podem escrever tamanho de fonte, e aí vocês vão pular esse passo e já vão chegar aqui direto, e vocês vão conseguir também aumentar a letra de vocês, tudo bem? E essa função também está presente no seu dispositivo, no seu iPhone, então não tem problema se eu estou mostrando aqui para vocês no Android, porque essa função está presente nos dois dispositivos, tanto no seu tablet, quanto no seu computador, quanto no seu celular, tudo bem? Fechou então. Então, a próxima função que eu trouxe para vocês, gente, de usabilidade, é sobre bloqueio de tela. Como deixar mais seguro, como deixar o seu celular mais seguro, perdão. E aí, dentro de como deixar o seu celular mais seguro, a gente tem a primeira função, que é bloqueio de tela. E aí, para que a gente utiliza o bloqueio de tela, né? O bloqueio de tela ele é muito utilizado para proteção, principalmente, de dados pessoais, né? Então, o bloqueio de tela ele vai impedir que terceiros eles acessem as suas informações, as suas fotos, o seu WhatsApp, as suas mensagens, os seus contatos, os seus aplicativos de banco, porque para utilizar o seu celular, a princípio, é necessário que ele tenha a senha para ter esse acesso. Então, quem vai ter? Só quem colocou ou quem você permitir que tenha. Se você contar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, sua senha, ele vai ter acesso porque ele consegue pôr aquela senha e aí ele vai conseguir utilizar. Além disso de proteção de dados, tem outra coisa também bem interessante, que é a prevenção de uso de pessoas não autorizadas, né? Eu tenho uma sobrinha, gente, que ela tem 5 anos. E aí essa idade da sobrinha de 5 anos é a idade que ela pega o seu celular e vai mexer ele, vai fazer o que ela quiser, ela vai começar a tirar foto, vai pedir para colocar no desenho, ela vai fazer várias coisas com o seu celular. E aí, isso não está relacionado, assim, a roubo de dados, né? Mas está relacionado, assim, também a alterações, né? Então, às vezes essa minha sobrinha, ela pega o celular, ela muda tudo, ela apaga foto, ela tira aplicativo, ela muda de lugar. E eu não sei vocês, eu gosto das minhas coisas no meu lugar. Gosto que tudo fique no lugar onde estava. E às vezes ela acaba mudando, mexendo, e isso me incomoda. Então, com o bloqueio de tela, eu evito que ela tenha esse acesso, tá bom? Então, e aí outra coisa também é a prevenção de uso não autorizado, né? Vamos supor ali você tem alguma coisa que você não quer que outra pessoa veja no seu celular. Se você tem senha no seu celular, essa pessoa não vai ter acesso a essa informação, ela não vai conseguir utilizar, tudo bem? Então, dentro do bloqueio de tela, a gente tem alguns benefícios e a gente tem alguns motivos para utilizar ele, e são esses: proteção de dados pessoais, prevenção do uso não autorizado e prevenção de alteração indesejada. Tranquilo? E aí eu trouxe para vocês, quando a gente fala de bloqueio de tela, também aonde a gente consegue ativar esse bloqueio de tela. Lembrando vocês, eu trouxe aqui a função, né, relacionada ao Android, mas essa função também está localizada no seu dispositivo, seja ele iPhone, seja ele outro operador. E você também consegue ativar esse bloqueio de tela nos seus outros dispositivos. Aqui dentro do seu dispositivo Android, você também vai em configurações. E aí dentro de configurações, a gente tem uma opção que chama segurança, né? E aí, essa opção de segurança é onde a gente vai ter essas informações de segurança. Então, bloqueio de tela, outro tipo de bloqueio, enfim. Quando a gente seleciona em segurança, ele vai abrir aqui para a gente e a gente seleciona em bloqueio de tela. E quando a gente selecionar em bloqueio de tela, ele vai abrir para a gente alguns tipos de bloqueio, alguns tipos de senha que a gente pode utilizar. Então, você tem a opção de não utilizar a senha. Eu, particularmente, não recomendo esse para vocês. Ah, mas eu não quero esconder nada para ninguém no meu celular. Mas não é só esconder, é questão de segurança também. Então, vocês podem pôr uma senha e avisar para as pessoas que vão utilizar normalmente, e aí elas vão ter acesso também. Então, eu recomendo que vocês coloquem uma senha por segurança. E aí a gente tem nenhum, que eu já falei que eu não recomendo para vocês. Deslizar, que é um tipo de senha que é literalmente só deslizar, você pega de um canto e joga no outro, e aí é como se tivesse um bloqueio. Diferente de deslizar, a gente tem o padrão, que é o bloqueio de tela com números, né? Então, é aquele bloqueio que você tem que colocar alguns números e aí a pessoa
vai ter acesso àquela senha. A gente tem o padrão PIN, que é aquele padrão que você tem 9 pontos, com certeza vocês já viram. Tem 9 pontos assim, aí você tem que ligar um ponto a outro, e aí você faz aquela ligação para fazer uma senha, enfim. São vários tipos de bloqueio de tela que a gente consegue utilizar. E aí aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, disso que eu comentei com vocês. Então, aqui, por exemplo, é aquele de PIN, né, que a gente tinha comentado. Você precisa colocar ali entre os pontos, assim, para poder fazer a sua senha. A gente tem esse outro exemplo aqui, onde você coloca os números, né, e aí normalmente você coloca 4 números para fazer uma senha. A gente tem esse outro aqui que é de senha que você precisa realmente escrever alguma coisa, então pode ser que tenha algum texto ou com algum número adicionado. E normalmente esse padrão de senha é aquele que a gente utiliza nas plataformas, nos aplicativos. Você precisa de um texto e depois um número. Tudo bem? E aí, saindo desse assunto, eu trouxe para vocês outro que é bloqueio de tela ociosa. Isso aqui também é uma função bem interessante. Pode ser que algumas pessoas não conheçam a princípio, mas com certeza utilizam, tá? E o bloqueio de tela ociosa, ele basicamente é um bloqueio que ele acaba bloqueando o seu celular, né? Um bloqueio que acaba bloqueando o seu celular, depois de um tempo que a gente não está utilizando ele. Então, por exemplo, eu estou com o meu celular aqui ativado, eu posso jogar ele aqui em cima da mesa, e aí vai passar um determinado tempo, ele vai começar a ficar escuro, e aí ele vai bloquear, e aí ele vai ficar bloqueado, e aí para utilizar o meu celular precisa pôr senha, enfim. E aí esse modelo, né, de tela ociosa, ele é bem interessante, porque às vezes a gente larga o celular em algum determinado lugar, e aí ele vai ficar ali aberto para as pessoas terem acesso, isso pode ser problemático. Então é sempre interessante a gente ter um bloqueio de tela ociosa para garantir a segurança do nosso aparelho, né? Primeiro que ele garante a segurança do nosso aparelho, e segundo que ele ajuda a economizar energia. Porque quando o seu celular está desligado, né, ele está com aquela tela preta ali de bloqueio, ele gasta menos energia. Então a gente tem esses dois motivos principais para deixar a tela ociosa, que é bem interessante. Ele ocorre automaticamente quando o dispositivo ficar inativo por um determinado período de tempo, mas por padrão ele já vem ativado. Pode ser que eventualmente a gente pode ter utilizado o celular, mudado alguma coisa, e ele pode ter desativado. Mas normalmente ele já está ativado no seu celular, tá bom? E por padrão, assim, é 30 segundos. Se você não mexer no seu celular por 30 segundos, ele vai bloqueando e vai ficar totalmente bloqueado. Tranquilo? Então, e aí essa parte de tela ociosa, ela também está localizada ali em configurações, nessa parte onde a gente tem tela, e aí quando a gente seleciona nessa parte de tela, a gente tem ali modo ocioso, que é literalmente o nome que a gente já comentou, e aí a gente consegue adaptar ali ao tempo que a gente quer. 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, até 30 minutos. Mas como eu comentei, normalmente são 30 segundos, e eu considero esse tempo muito bom, para falar a verdade, porque 30 segundos passa rápido, né? E aí ele já bloqueia rapidinho, mas também não é tão pouco para, sei lá, a gente está utilizando, olhou para a TV, voltou, ele já está bloqueado. Então eu considero um bom tamanho. Outra coisa que a gente tem também, que eu trouxe para vocês, é alguns mitos sobre o uso de bateria, né? Então eu trouxe aqui algumas perguntas que normalmente fazem para mim e coloquei a resposta já. E aí eu tenho certeza que alguma dessas perguntas, alguma dessas dúvidas é uma dúvida que vocês têm. Então vamos ver junto comigo aqui. Posso colocar meu celular para carregar antes de zerar a bateria? Tem muita gente que fala que você precisa deixar a bateria do seu celular acabar toda para depois você colocar para carregar, né? Você pode colocar o seu celular para carregar a qualquer momento, assim, não tem nenhum esquema que você precisa fazer, você não precisa deixar acabar tudo, você não precisa deixar encher tudo, você pode colocar ele para carregar quando você quiser, não tem nenhum problema. Eu posso estar utilizando agora e colocar para carregar e não tem nenhum problema. Outra pergunta que costumo fazer deixar o celular carregando depois que passou 100% é ruim para a bateria? Não tem nenhum problema, né? Tem gente que deixa o celular carregando à noite, e aí a minha mãe mesmo, ela fala assim para mim, menino, tem que tomar cuidado para deixar o celular carregando a noite toda. Não tem problema não, minha gente. Vocês podem deixar o celular carregando depois que ele passar 100%, que não tem nenhum problema, não tem nenhum malefício que vai acontecer, tá bom? Próxima pergunta. Pode usar o celular carregando? Pode sim, viu, gente? Os riscos de algum acidente são muito pequenos. E eles acontecem também quando ele não está no carregador. Você está utilizando ele sem ele estar no carregador. Então não tem problema, pode utilizar o celular quando ele está carregando. Tudo bem? E aí são algumas perguntas relacionadas ao uso de bateria. E aí, em aplicativos em segundo plano, eu trouxe para vocês aqui algumas funções
que são aqueles aplicativos que quando você fecha, ele ainda está sendo utilizado, ele está ocioso. E é isso que são aplicativos em segundo plano. E aí, normalmente, esses aplicativos, eles estão ali abertos, né? Eles utilizam o drive do seu celular, eles utilizam o software do seu celular, e eles ainda estão sendo utilizados. Para você acessar eles, né, normalmente, nos seus celulares mais antigos, Motorola, ele fica localizado aqui no canto direito. E aí esse quadrado, ou esse símbolo, que são como se fossem duas paisagens. E aí se for Samsung, ele fica no lado esquerdo aqui, que são esses três traços. No seu iPhone, você não tem mais essa função de símbolos embaixo, né, os iPhones mais recentes, mas basicamente você segura embaixo e joga para cima, e você vai ter acesso a essas opções também de aplicativos em segundo plano. Bem, e aí para você alternar entre eles, você seleciona naquele determinado botão, onde você abre os aplicativos em segundo plano, e aí você vai abrir uma tela onde você consegue ver onde eles estão, e aí você só seleciona aquele outro aplicativo e você sai de um lugar e vai para outro. Para você fechar, também é naquele botão, e aí ou você joga para o lado ou você joga para cima, e aí ele vai fechar aquela função. Baixando aplicativos ou jogos, né? E aqui na parte de baixando aplicativos, eu trouxe para vocês o download de aplicativos da Capef. Se você estiver utilizando um Play Store, né, se você estiver utilizando um Android, a gente vai ter para você baixar aquele aplicativo o símbolo, esse símbolo aqui, que é esse triângulo, né, que é o aplicativo da Play Store, que é onde a gente consegue ter acesso, onde a gente tem a loja para baixar os aplicativos do seu dispositivo Android, Xiaomi, enfim. Se você estiver utilizando um celular que é um iPhone, a gente vai utilizar esse outro aplicativo aqui, que é a Apple Store, né, se eu não me engano. E aí esse Apple Store ele tem esse símbolo aqui, que é um azul com um A, e aí é lá onde a gente baixa o nosso aplicativo no seu iPhone. Tudo bem? E aí, selecionando esses aplicativos, né? Vamos começar aqui primeiro pelo Play Store. Quando a gente abre o Play Store, às vezes, até o inicial dele, não é em pesquisa, não é em aplicativos, às vezes é em jogos. Mas a gente sempre seleciona na lupa, né? Ali onde está escrito pesquisa, para facilitar a nossa vida. Então, selecionando ali na lupa, a gente pode vir para a parte de pesquisa. Aí vai aparecer ali em cima a parte onde a gente consegue pesquisar as informações. Selecionando ali onde está escrito pesquisar aplicativos e jogos, vocês podem escrever CAPEF, e aí escrevendo CAPEF vocês podem confirmar, e aí vai aparecer aqui o aplicativo da CAPEF. Se você não tiver ele baixado, ele vai aparecer escrito instalar. E aí é só selecionar aqui instalar e ele vai começar a instalar o aplicativo no seu dispositivo. E aí você tem duas formas de abrir ele. Ou vai ali pelo abrir, onde você estava ali para baixar o aplicativo, ou você pode ir no menu do seu celular, né? E ele vai ter o símbolo da CAPEF e o aplicativo da CAPEF lá para você poder utilizá-lo, tudo bem? E aí outra forma também é indo na barra de pesquisa e escrevendo CAPEF, você vai achar o aplicativo da CAPEF. Outra função que eu trouxe para vocês aqui é baixando arquivos de PDF, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem alguns rendimentos que eles chegam para a gente por e-mail, né? E a gente baixa esses documentos de PDF e aí às vezes a gente tem dificuldade para acessar eles, né? E aí eu queria trazer isso para vocês, porque eu acho que é bem interessante para vocês da CAPEF, que são alunos da CAPEF, para vocês terem acesso a isso. Então, aqui, por exemplo, a gente está no site da CAPEF. E aqui dentro do site da CAPEF, quando você já está logado, por exemplo, a gente pode selecionar aqui nesses três traços, e aí você vai entrar na sua conta, né? Ou vai entrar aqui em resultados, por exemplo. Quando a gente seleciona aqui em resultados, ele vai ter alguns balancetes ali da CAPEF para a gente ter acesso a essas informações do site aberto. E aí a gente tem aqui alguns balancetes que a gente pode ter acesso, né? Se a gente seleciona aqui nesse símbolo de documento, por exemplo, ele vai aparecer aqui essa parte, né? Ele vai começar a baixar aquele documento, ele vai subir uma tela onde a gente consegue abrir aquele documento no nosso dispositivo. E aí tem várias formas da gente abrir. A gente pode utilizar o OneDrive, a gente pode usar o Drive aqui embaixo, o Dropbox, Canva, Adobe Acrobat, Microsoft 360. Mas o que eu recomendo para vocês é o Drive e o Adobe Acrobat. Mas normalmente o Adobe Acrobat você precisa baixar. Às vezes ele não vem no seu celular. Mas é um aplicativo bem legal. Pode baixar que ele não vai dar nenhum problema para vocês. Ele só vai facilitar a sua vida. E aí depois que você termina de baixar esse aplicativo, você pode selecionar aqui em abrir com, por exemplo, com o Adobe Acrobat, e aí ele vai abrir para você aqui o documento, e aí você vai ter acesso aqui ao balancete, por exemplo, para ter acesso àquele PDF, aquelas informações, e poder averiguar e ver o que está ali. E aí, vamos supor que a gente já baixou aquele arquivo, né? Como que a gente pode acessar ele se eu fechei sem querer e eu já tenho ele baixado? Você pode vir nos meus arquivos.
E aí os meus arquivos você pode pesquisar ali na lupa, né? E aí vai ter esse símbolo aqui, que é como se fosse um folder, né? Aqueles documentos assim. E aí você selecionando em meus arquivos, tem duas formas de você achar ele. Ou no recente, vamos supor que você abriu recentemente, foi o último que você abriu, e vai aparecer ali em cima na parte de recentes. Ou você pode vir ali em downloads, e aí você consegue achar aquele PDF específico para ter acesso a ele. Tudo bem? Vou passar um pouco mais rápido aqui pelo armazenamento, porque a gente já está estourando aqui o nosso horário, mas basicamente, dentro de armazenamento, a gente tem basicamente duas formas de armazenar informações no nosso celular, tudo bem? E o armazenamento ele nada mais é do que o espaço disponível no nosso dispositivo. Eu gosto de fazer sempre o paralelo de um quarto, né? A gente tem um quarto e dentro daquele quarto a gente pode lotar ele de coisa. Pode pôr uma cama, a gente pode pôr um armário, a gente pode pôr uma mesa. Aí vamos supor que a gente precisa de mais coisa dentro daquele espaço, né? Vamos supor que tem mais uma criança ali para dormir naquele quarto. A gente tira aquela cama e põe uma beliche, mas a beliche ocupa mais espaço. Aí vamos supor que a gente quer pôr sempre mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. E aí vai chegar um momento em que aquele quarto ele vai ficar completamente lotado. Esse é o paralelo com o armazenamento, tudo bem? E aí a gente tem duas formas de armazenar. A gente tem o armazenamento interno e o externo do seu dispositivo. O armazenamento interno é o armazenamento do seu celular, é o que está dentro do seu celular. Então, a gente tem sistema operacional, os aplicativos que você baixa, os arquivos pessoais como fotos, vídeos, músicas, enfim. É as informações que ficam dentro do seu celular. E aí, o armazenamento externo, ele permite que a gente expanda a capacidade de armazenamento. Então, eu comentei com vocês que a gente tem um quarto e a gente consegue colocar todas as outras coisas, né? As nossas coisas. Mas e se a gente comprasse outro quarto? E aí, esse paralelo de comprar outro quarto é o armazenamento externo. A gente pega de um lugar e começa a pôr em outro agora. Então, dentro desse armazenamento externo, a gente tem alguns exemplos, como o Google Fotos, o Google Drive, o Dropbox e vários outros aplicativos onde serve para a gente guardar as informações do nosso armazenamento para poder ter acesso, mas de forma online, né? Na nuvem, que o pessoal costuma chamar. Tudo bem? E aí, como evitar a falta de espaço no seu celular? Eu trouxe algumas dicas para vocês, tudo bem? Primeiramente, excluir aplicativos e arquivos desnecessários. Às vezes, a gente tem um apego emocional ali, né, a alguns aplicativos. Você baixou o aplicativo tem 10 anos, nunca mais abriu, mas você fica, mas e se eu precisar desse aplicativo de novo? Não vou apagar. Gente, não tem apego emocional por aplicativo. Se você não está utilizando, apaga ele, que ele vai dar mais espaço para vocês. Outra coisa é transferir os arquivos. Isso que eu comentei com vocês de armazenamento externo, ele é e deve ser utilizado por nós. Então, você tem uma foto, você tem um vídeo, você pode jogar ali no seu armazenamento externo para liberar espaço no seu celular para evitar esse tipo de problema. E a última coisa é ferramentas de otimização. Tem algumas ferramentas, por exemplo, que elas limpam o cachê. O cachê é como se fosse o histórico do seu aplicativo. E aí, toda vez que você utiliza um aplicativo, ele guarda uma informação sua. Se você limpar o cachê, você perde aquelas informações, mas ganha espaço. E a gente tem outras ferramentas, por exemplo, que conseguem diminuir o tamanho de arquivos, diminuir o tamanho de PDFs, diminuindo um pouco a qualidade, mas dá mais espaço para a gente, faz eles pesarem um pouco menos. Tudo bem? E aí, esse é o geral que eu queria trazer para vocês. O cartão de memória, Wilane, também é um armazenamento externo. É que hoje em dia tem muitos dispositivos que eles não utilizam mais cartão de memória. Por isso que eu não citei aqui. Mas o cartão de memória, ele também é um armazenamento externo, tudo bem? Então, gente, assim, eu fiz uma geral para vocês, né? E são muitas informações, são muitas coisas. Tem muitas funções, tem muitas configurações, e dentro dessas configurações básicas eu fiz uma seleção para vocês, tá bom? Mas assim, são muitos mesmo. Ó, o suporte está me contando aqui que tem uma dúvida sobre antivírus. É que eu tenho um ponto aqui, tá, gente? Pode ir falando aí que eu vou ouvindo e eu vou replicando. Aham, tá. Aham. Tá. Me falaram aqui que vocês fizeram uma pergunta sobre antivírus, tá? E aí é aquela dica que eu dei para vocês, tanto naquela parte que a gente comentou um pouco sobre isso,
quanto na nossa outra aula. Existem, sim, aplicativos de antivírus. Existe, por exemplo, o Avast, que é um antivírus bem conhecido. Tem um aplicativo dele que você pode baixar no seu celular. Mas a melhor dica mesmo é tentar evitar cair nesse tipo de golpe. Então, como que a gente evita cair nesse tipo de problema, né, nesse tipo de golpe? Não acessar links maliciosos, não ficar entrando em sites duvidosos, sempre duvidar de alguma informação que parece que está boa demais. Quando vocês receberem mensagem de texto, por exemplo, não selecionem um link que está estranho. Dependendo da empresa, assim, eles não costumam entrar em contato com vocês assim dessa forma, sabe? Eu sei que a CAPEF tem um e-mail oficial da CAPEF, então normalmente a gente tem que levar aquilo em consideração, o site da CAPEF, por exemplo, né? E aí é sempre interessante a gente levar esses pontos em consideração antes de pensar em necessariamente baixar um antivírus. Tudo bem? Tranquilo? Então acho que eu já respondi duas perguntas. Fizeram uma pergunta aqui sobre baixar o aplicativo, né? Para baixar o aplicativo, é sempre interessante a gente utilizar a loja oficial do aplicativo, né? Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, no Android a gente tem a Play Store e no iPhone a gente tem a Apple Store, né? Que é aqueles símbolos específicos. Quando vocês entram necessariamente naqueles aplicativos para baixar o aplicativo, a gente tem a certeza que aquele aplicativo tem segurança. Então, sempre tentem focar nessas lojas mais oficiais, nesses lugares onde a gente tem mais informação e confiabilidade. Tudo bem? Então, acho que foram as dúvidas gerais. Ju, você já conseguiu fazer a enquete? A gente, antes de botar a enquete, Moisés, tem também algumas perguntas aqui, não sei se você já viu. É, tem uma pessoa que pergunta como consigo realizar uma ligação pelo WhatsApp sem necessidade Uhum, de salvar, registrar o contato. uhum. Tá. Então, se você tem a conversa com aquela pessoa, vamos supor que ela já te mandou uma mensagem ou você mandou uma mensagem para ela, você consegue ligar para ela. Mas caso você nunca tenha entrado em contato com ela, fica muito difícil de você fazer uma ligação por meios normais, assim. Normalmente você vai ter que utilizar um aplicativo externo. Então, o que eu recomendo é, se você já tem aquela conversa com a pessoa, você consegue ligar. Se não, você precisa mesmo ligar para ela. Brincadeira. Mas adiciona aquele número e liga para ela, que aí fica mais fácil com o número adicionado de fato. Tudo bem? Hum, mais alguma dúvida aí chegando no chat? Nós disponibilizamos a enquete aqui na tela. Não sei se todos conseguiram ver, mas se não conseguirem ver a avaliação pela própria tela, a gente também disponibilizou o link aqui no chat. Então, se vocês puderem responder, para a gente saber se vocês gostaram, se conseguiram anotar algumas dicas, né, de como otimizar o uso do celular. Nós queremos saber se o conteúdo atendeu às expectativas. E é uma enquete bem curtinha e nós vamos fazer um sorteio com todos aqueles que responderem essa enquete, tá bom? Enquanto vocês respondem, o Moisés ainda tem umas duas dicas extras, né, Moisés? E a gente Sim. fica aguardando então as respostas de vocês. Todos que participarem, a gente vai fazer um sorteio já já, ok? Então, gente, enquanto vocês vão respondendo aí, eu queria primeiro contar uma história para falar para vocês como isso de fato acontece na prática, sabe? Não sei, eu acho que eu nunca comentei com vocês, né? Mas isso de trazer instruções, né? Eu já tô acostumado a fazer já faz um bom tempo, né? E minha avó mora sozinha na praia. E aí, toda vez que eu ia pra praia, no prédio dela, eles sempre me pediam ajuda. Todo mundo que morava no prédio. Porque tem alguns senhores ou senhoras de idade que moram lá, que os netos não são próximos, não vão visitar. Eu acho isso um pouco chato, mas enfim, eu sempre gostava de ajudar todo mundo. E aí eu lembro que teve uma amiga da minha avó que ela pediu a minha ajuda porque ela falou para mim que o celular dela não durava a bateria. Não durava nunca a bateria, não durava nada a bateria. Aí eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? O celular é antigo? Às vezes, quando é antigo, isso pode estar acontecendo de fato, né? Que a bateria vai perdendo durabilidade, ela vai ficando viciada, que é o que a gente chama.
Ela falou, não, já faz um mês que eu comprei o celular e não tá durando a bateria, não tá durando nada. Aí eu falei pra ela, deixa eu ver então, né, pra ver se tem algum problema. E aí, quando eu peguei no celular dela, gente, ele tava muito quente. Tava muito, muito quente, assim. Ela utilizava, tipo, 4 capinhas enroladas no celular. E aí eu abri para ver o menu dela e todas as opções de conectividade que eu falei para vocês estavam ativadas. Todas, todas, absolutamente todas. Todas que eu falei para vocês e todas que eu não falei para vocês. Absolutamente todas. Ela ativou tudo no celular dela. E aí o que acontece, né? Isso que eu comentei com vocês quando a gente estava falando na aula. Essas funções elas são super boas, elas têm muita função, elas são super interessantes, elas revolucionaram a forma como a gente utiliza o celular. Mas se você deixar tudo ativado, ele vai gastar muita coisa do seu celular, ele vai ter muita informação e muita coisa que ele vai demandar do seu celular. E aí só foi eu tirar aquelas funções do celular dela, que o celular dela que durava 3 horas a bateria, começou a voltar a durar 8, 9 horas, 10 horas, que é o que a gente espera que um celular dure de fato, né? Então, só para vocês verem como isso acontece na prática, como isso realmente é um problema e você consegue ver isso sendo utilizado. Tudo bem? Então, aquela parte que eu comentei com vocês, né, das funções de conectividade, tem que sempre ficar esperto relacionado a elas, gente. Porque pode ser que elas estejam utilizando muita bateria do seu celular, tá bom? Tá. Me perguntaram aqui relacionado à utilização do Zoom pelo notebook, tudo bem? Quando você utiliza o Zoom pelo notebook, é um pouco parecido como você utiliza pelo celular. Se você tiver um link para acessar aqui, né? Eu tenho certeza que a KPF mandou para vocês por e-mail, porque eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso. E aí, dentro do e-mail, a gente tem lá um link, né? Ele dá lá a aula do Meet, e normalmente esse link, né? Aquilo que ele aparece em azul. E aí, quando você acessa pelo seu computador, né? Abrindo ali aquela função, ele vai te direcionar para o site, né, de fato. E aí, estando direcionado para o site, no Zoom, ele vai sempre tentar fazer você baixar o aplicativo. E não tem problema não, gente. Vocês podem baixar o aplicativo do Zoom, ele é seguro. E aí, quando você tem o aplicativo baixado, só de selecionar ali naquele link, ele já te direciona para cá. Aí você põe o nome, você ativa as opções de som e as opções de vídeo, e aí ele permite que você utilize. Na teoria, sim, é assim. Você tendo o aplicativo baixado, você consegue baixar no próprio site do Zoom, ou clicando ali naquele link de fato, ele vai te dar essa opção de baixar o aplicativo. E tendo ele baixado, você pode clicar no link direto e aí ele vai te direcionar. Tudo bem? Não sei se tem mais alguma dúvida. Eu queria falar para vocês uma outra opção, tá? Quando a gente estava falando de segurança, armazenamento, tem uma função bem legal, gente, que chama pasta segura, né? Mas essa pasta segura, se eu não me engano, só tem no Samsung, tá? Mas, basicamente, né, o que é essa pasta segura? É uma função dentro do seu celular, onde você consegue direcionar fotos, vídeos, aplicativos, em um lugar onde, para você acessar eles, você precisa de senha. Então, é como se, além de você ter a senha do seu celular, você colocasse mais uma senha para acessar essas funções específicas que você colocou dentro da pasta segura. Tudo bem? É uma opção bem legal. Eu tô falando aqui para vocês porque eu recomendo que vocês procurem sobre, se vocês tiverem alguma coisa que vocês preferem deixar mais reservada no celular de vocês. Mas normalmente só tem essa função mesmo no Samsung. Tudo bem? Mas é bem interessante. Eu mesmo utilizo. Não tenho nada muito importante para esconder, né? Mas alguns aplicativos de banco, assim, eu acho que é interessante, às vezes, você colocar na pasta segura para prevenir algum problema. Hum. Hum. Perguntaram aqui Todos. também, gente, como colocar foto na nuvem, né? Então, a nuvem, né, é esse armazenamento externo que a gente comentou. E aí, dentro desse mundo de armazenamento externo, a gente tem diversos aplicativos que a gente pode utilizar. Então, a gente pode utilizar o iCloud, né, que é a nuvem do iPhone. A gente pode utilizar, por exemplo, o Drive, a gente pode utilizar o Google Fotos, a gente pode utilizar vários outros aplicativos. O primeiro passo, assim, para você colocar uma foto na nuvem é escolher qual desses aplicativos externos você vai utilizar.
Então, só escolhe o aplicativo externo que você vai utilizar. Eu recomendo principalmente o Drive da Google, porque ele é gratuito. Você tem uma integração mais fácil para utilizar tanto no computador quanto no celular. Mas você pode utilizar o Google Fotos também, por exemplo, que também é super legal. E aí, tendo esse aplicativo já baixado no seu celular ou no seu computador, quando você entrar nele, ele vai ter uma opção ali onde você consegue, por exemplo, enviar arquivos para lá, enviar informações para lá. Só de você abrir ele, ele vai te dar ali aquele mais, né? Aquele mais que eu comentei com vocês que é de adição. E aí, naquele mais, você consegue jogar aquelas informações lá dentro e você consegue jogar uma foto lá dentro do seu aplicativo de armazenamento externo. Você consegue fazer esse tipo de função. Tudo bem? Todos conseguiram participar da enquete. Eu inseri mais uma vez o link de avaliação aqui no chat. E nós vamos encerrar então para fazer o sorteio, ok? Uhum. Bom, Gente, me perguntaram sobre baixar o aplicativo do Zoom, né? Fechou então. Só, acho que foi o Fernando, né? Fernando, tenta jogar no seu navegador, né? Naquele lugar onde a gente procura por sites, zoom.com/pt. Provavelmente normalmente quando a gente utiliza esse barra assim, sabe? Ele tá direcionando assim para a região onde você está utilizando, né? Então, se você colocar esse barra PT, pode ser que ele te jogue para português, e aí fica mais fácil de você utilizar o Zoom em português. Mas ele conversa assim com a função que está o seu computador. Provavelmente seu computador deve estar em inglês, tá bom? mais Eu acho alguma que isso dúvida, deve fazer todo. pessoal? Podemos compartilhar aqui a tela com todos que participaram. Só um minutinho que a gente está aqui compartilhando. Tá bom. Sem pressa, Ju. Gente, tá muito frio. Eu tirei meu edredom porque eu achei que ele tava atrapalhando vocês. Foi? Fechou. Bom, enquanto eles vão abrindo, gente, tem outra função que eu queria falar com vocês, né? É que tem muita função no seu celular, né? Tem uma função lá na parte de menu que é um símbolo de um avião. E se vocês já viajaram, provavelmente vocês já ouviram falar no modo avião, né? Eu queria falar um pouco para vocês sobre isso, né? Aquele símbolo de avião, quando você seleciona nele, ele te desconecta de todas as informações gerais, todas aquelas informações de sincronização. Então você não tem dado de rede, você não tem dados móveis, você não consegue mandar uma mensagem, você não está logado na internet. Porque esse modo avião é como se ele bloqueasse o seu celular das informações externas, assim. Então você não recebe uma mensagem, por exemplo. E aí, quando você utiliza ele, você evita que tenha essas ligações. E aí, por isso que no avião eles normalmente pedem para você fazer isso. Porque aí você não tem essa interferência entre nenhum tipo de onda com o seu celular. E aí fica mais fácil do avião conseguir ter essa comunicação entre torre de comando e etc. Mas é bem interessante saber que esse modo avião, ele meio que desativa o celular de todas as configurações gerais, assim, né, de comunicação. Então, se algum dia vocês não quiserem que ninguém ligue para vocês, vocês podem pôr o celular em modo avião que ninguém vai conseguir. Eu não sei, né? Se vocês estão afim. Mas é bem interessante saber essa função. Um bom jeito de desligar o celular, sem desligar o celular, né? Vai que vocês vão dormir assim, vocês ficam, nossa, eu odeio quando me liguem quando eu tô dormindo. Aí você pode pôr o seu celular em modo avião. E aí uma pessoa não vai conseguir te mandar uma mensagem, você não vai ter acesso àquilo, mas você ainda vai ter o celular ativo, né? Mas é basicamente isso, o modo avião. É como se você cessasse as comunicações do seu celular com as outras pessoas. Mas também perde o Wi-Fi, por exemplo. Então, só para saber o bom e o ruim ali da função. Tranquilo? Moisés, a gente está já finalizando aqui a tela de sorteio, Tá bom. mas um minutinho aqui acho que vai dar certo. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida.
Uh, uh, acho que eu não tô vendo. Ah, aqui. Ah, não. A Leonice falou que também usa a pasta segura, né? Leonice. Muito bom, eu utilizo. Acho muito bom. Dá mais segurança, né? Link da enquete. Fechou. Existe alguma ferramenta para denunciar os chamados de spam? Tá. Beleza. É, eu sou de São Paulo, né? Benival. E aqui em São Paulo, sempre que você recebe uma ligação de algum lugar que tá estranho, você já sabe que é spam, né? Você já sabe que é alguém tentando vender alguma coisa para você. Dependendo do seu dispositivo, às vezes eles têm um modo de segurança assim que ele te avisa qual é o nome, se aquele contato, por exemplo, ele é um contato malicioso, que é um contato de spam. Se a gente está falando de chamada, tudo bem? E aí, ele, de forma integrada, ele já faz esse serviço. Antigamente, tinha um aplicativo que também fazia isso. Então, ele te avisava até da onde era aquele spam. Mas hoje em dia eles desativaram. Então, se no seu celular automaticamente ele já não te avisa isso, relacionado à ligação, então uma forma mais prática assim acaba não tendo. Sobre e-mail ou mensagem, quando o seu e-mail repara que é spam, ele também para de te entregar aquela informação. Mas como é um pouco falho, ele sempre vai deixar aquilo armazenado em um lugar. Que às vezes pode ser que alguma informação importante acabe caindo na caixa de spam. Mas respondendo a sua dúvida, se tem alguma forma da gente parar de receber esse tipo de ligação ou de mensagem, de forma bem específica assim, meio que não, mas ele vai bloqueando automaticamente, sabe? Hum. Tem uma pessoa perguntando sobre o OneDrive, Aham. o Agnaldo Tá, Moisés. fechou. Agnaldo, OneDrive, né? Então, o OneDrive ele também é um aplicativo de armazenamento externo, né? Ele também é utilizado como todos os outros aplicativos e acontece exatamente da mesma forma. Você precisa também ter uma conta no OneDrive e quando você tem essa conta e acessando essa conta, ele vai te dar essa permissão para você depositar informações dentro dele. O que acontece de diferente, né, de aplicativo de armazenamento externo de um para outro? Dependendo da empresa ou de qual função ele está utilizando, né, ele vai ter uma função a mais ou uma função a menos, digamos assim. O OneDrive, se eu não me engano, ele é da Microsoft. Eu acho que eu não me enganei, não, eu tenho certeza, ele é da Microsoft. Então, ele vai te ajudar a armazenar, por exemplo, seus e-mails, se tiver no e-mail da Microsoft, ou algum arquivo relacionado à Microsoft, como, por exemplo, Excel ou Word, mas também para fotos e vídeos. Ele funciona exatamente da mesma forma. Você abre o aplicativo, lá vai ter um mais onde a gente consegue adicionar essas informações, e aí você consegue jogar lá as suas informações, fotos, vídeos e etc. Tudo bem? E o OneDrive, ele tá para Microsoft, como, por exemplo, o Google Drive tá para Google, sabe? É como se fosse um bem equivalente, assim. Segurança PC versus segurança do celular. Tá, então, relacionado a esse tipo de segurança, assim, em geral, né? No seu celular, eu digo que não tem muitas formas de se proteger além da evitar acessar links externos, assim, evitar acessar coisas suspeitas, sabe? Então, mais tomar esse cuidado, igual a gente comentou na aula passada, para você evitar cair nesse tipo de golpe. No seu computador, aí você já tem algumas outras formas de se proteger, né? Você tem, por exemplo, se o seu computador for o Windows, o que eu imagino que é, porque 99% dos computadores são, ele já tem como se fosse um antivírus instalado dentro dele, que é o Windows Defender. E muito dificilmente você vai ter um antivírus melhor do que esse sem pagar muito dinheiro, né? E às vezes até pagando é pior do que esse. Então, eu te diria para sempre deixar o Windows Defender atualizado e utilizar ele. E aí você sempre vai ter essa defesa geral. Tudo bem? Mas hoje em dia tá super tranquilo, assim, sabe? Antigamente tinha mais vírus jogado por aí. Hoje em dia ainda tem, mas tem menos, sabe? Tem um filtro maior na internet, enfim. O armazenamento em nuvem é totalmente seguro? É sim, Marli, totalmente seguro. Não tem nenhum problema, não. Obviamente, alguns aplicativos mais do que outros, porque eles são mais utilizados, né? Então, eles têm mais segurança e mais gente protegendo.
Mas eles são seguros sim. Bom, Moisés, bom, finalmente conseguimos aqui. Vamos Fechou? compartilhar a tela do sorteio e vamos ver quem são os sortudos da noite. Vocês já estão conseguindo ver a tela? Pronto, Sim. nós temos todas essas pessoas que participaram da enquete. E aí nós vamos sortear 3 nomes. São 3 kits institucionais. E aí a gente entra em contato com os ganhadores. Ok? Podemos sortear? Vamos lá. E os ganhadores foram Getúlio Rodrigues Costa, Ana Maria O. Soares e Francisco das Chagas de Carvalho. Parabéns aos vencedores. Nós entraremos em contato com vocês por e-mail. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado dicas, né, para otimizar o uso do celular. E nós vamos encerrar convidando aqui o diretor-presidente Alcione para uma breve saudação final. Bom, pessoal, somente aí agradecer aí a dívida que nos ajudou aí na construção desse evento, né? Mas agradecer em especial a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, né? Sempre prestigiando os eventos da CAPEF. Lembrando mais uma vez dos nossos compromissos aí com o seminário de investimento, que a gente pede também a participação de todos vocês no dia 22 de novembro e na eleição do nosso ouvidor, que será no dia 9 de outubro a 16 de outubro. Muito obrigado, boa noite e com certeza teremos novos encontros e a gente já teve aqui alguns retornos, alguns feedbacks e as pessoas gostaram muito e isso só nos estimula a criar esses instantes, essas oportunidades para podermos ter um momento de aprendizado, de crescimento. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, obrigada, Moisés, obrigada, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Valeu. Obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal. Boa noite.